Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 289º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo incrível. Ok, está tudo incrível. Ontem, mais uma vez, fiz um jantar incrível. A senhora engenheira levou hoje para o almoço. Por isso, pá, um homem que consegue alimentar a sua mulher, pá, não tem motivos para estar triste. Ok? Não tem motivos para estar triste. E depois também comecei num timing perfeito porque foi logo em seguida que o ambientador da casa de banho largou o spray. Por isso já, pá, daqui a sei lá quantos minutos vai largar novamente. Mas é o que é, pá, é o que é. Estamos aí, estamos com o ar-condicionado desligado para não afetar o som. Por isso, pá, estamos a fazer sacrifícios. Não reclamem, ok? Não reclamem. E então, pá, há um assunto principal neste episódio. Há um assunto principal que é as festas de São Pedro da Raimonda de 2024. E então, pá, finalmente terminaram os Santos Populares. Que descansem em paz, que voltem só para o ano, mas com mais calma, ok? Que não se chateiem assim tanto. E então, pá, todos os santos têm as suas tradições. Tipo, Santo António, aqueles casamentos em que gajos com borboletas tatuadas no pescoço vão se casar com uma mulher que já conhecem há 10 anos para andar de tuk-tuk pelas ruas de Lisboa. Ok? É uma tradição aceitável. E em que lisboetas comem sardinhas e acham que estão numa festa. Ok? E que, sei lá, e que estão a ver cantores pimbas e acham, meu Deus, isto é que é uma festa na aldeia. Existem esses conceitos. Depois há o São João que, pá, tem a cena das marteladas, ok? Tem a cena de lançar balões para o ar e mais não sei o quê. Isso tudo. E depois, pá, há o São Pedro. Há o São Pedro que, tipo, nunca me chamou muito, ok? Nunca me chamou muito. Parecia aquele gajo que, ok, eu acho que ele trazia as chaves porque era o último, ok? E alguém tinha de fechar a porta. As pessoas dizem, é as chaves que é as portas do céu. Não, pá, não. Tipo, Santo António já está todo fodido, ok? Todo drogado e o caralho. São João também. Está ali todo já a espumar-se todo. E o São Pedro, pá, é aquele amigo responsável, um bocado mais velho, que diz, ei meu, vamos para casa, caralho, e fecha a porta. Estás a ver? Acho que é isso. Mas então nunca me tinha dito nada. Depois, conheci a senhora engenheira, ela disse-me, faço parte de uma seita, ok? Estou aqui a organizar umas cenas para São Pedro. E eu, foda-se, a sério? E tipo, agora vou ter de vestir a camisola de um santo que eu nem curto. E depois, ao longo do processo, fui percebendo que afinal dava para continuar a odiar, ok? Porque era bué de stress, meu. Era bué de stress. E foi stress até ao fim. Mas pronto. Agora já está, agora tipo, descansa em paz, meu. São Pedro, tranga-te aí no céu, caralho. E volta só para o ano, ok? Volta só para o ano. Mas então, pá, finalmente chegaram as festas, ok? Finalmente chegaram as festas. Havia grandes expectativas, ok? Nem todas foram cumpridas, ok? Porque há aqui reclamações, meu. Há aqui reclamações. Não é por beijar na boca de uma festeira que eu não vou pôr o dedo na ferida, caralho. Este podcast rege-se pela verdade, ok? Este podcast rege-se pela verdade. E então, pá, eu já tinha visto o cartaz e estava assim um bocado meio murcho. Ok, estava assim um bocado meio muros. E depois há grandes diferenças. Primeiro, a diferença primordial é a hora dos concertos e a hora do fogo de artifício, ok? Porque se há uma coisa que é certa aqui na zona de Póvoa de Lanhoso e Guimarães, que é às festas que eu tenho ido mais, assim, festas de aldeia, uma coisa é sagrada, meu. O fogo de artifício é à meia-noite. E foda-se, ok? À meia-noite é a hora do fogo de artifício. Na terra de senhora engenheira tínhamos concertos a começarem a essa hora, ok? O que para mim é uma blasfémia. Mas pronto, como haviam mais cenas a acontecer antes, até se percebe. Mas então, vamos começar pelo início. E então, o início das festas foi na sexta-feira e começou com uma arruada de bombos. E tipo, de onde eu sou, há bombos. Mas é tipo, é aquela cena de meia dúzia de pessoal com bombos, uns Zé Pereiras a fazer umas cenas no meio da rua e está feito. Pá, na freguesia de senhora engenheira, meu, Raimonda, aquilo é tipo uma loucura, meu. Eu acho que aquilo é tipo tourada em, sei lá, reguengos, estás a ver? É a comparação que eu consigo fazer. É tipo, o pessoal ama tanto bombos como, sei lá, o pessoal do Alentejo, Santarém e o caralho ama touradas, estás a ver? É nesse nível de loucura. É no nível de, se alguma coisa falha, meu Deus, estão a destruir a nossa tradição. Isto porquê? Porque então, meu, vieram sei lá quantos grupos de bombos, ok? Tipo, uma loucura absurda. E então, eles começaram de dois lados da freguesia, ok? E depois juntavam-se para ir até à igreja. E tipo, chegava ali a uma parte crítica, e entre um café que fica ao lado da igreja e a igreja em si, em que o pessoal se metia no meio da estrada, impedia que as pessoas passassem e tipo,
Pá, isso pode ser paixão, mas acima de tudo, pá, para mim é falta de educação, meu. É falta de educação e e é um desrespeito. É um desrespeito pelo artista em si. Ok, são pessoas a tocar bombo, sim pá, mas são artistas. Ainda por cima porque vinham muitos grupos de fora. E tipo, eu não sei porque eu estava de fora desta cultura. Tipo, para mim, bombos eram só aqueles das fanfarras, ok? Que o pessoal leva à frente, tipo três nas fanfarras. E sei lá, meu, e um tamborzinho no rancho, meu, e estava feito. Estava feito de objetos em que se bate com um pau, ok? Mas não, meu, ali é um nível de loucura absurdo em que, tipo, eu percebi porque é que não eram precisos Zés Pereiras. Porque basicamente os bêbados em frente ao café estavam a fazer essa figura, meu. Havia pessoal a fazer danças eróticas com pessoas que estavam a tocar bombo, meu. Do tipo, como dizem brasileiros, a encoxar, literalmente. E tipo, está tudo bem, meu. Está tudo bem. Não precisas, sei lá, de um psicólogo ou caralho para falar de cenas que te estão a afetar. É que tipo, isso não é normal, meu. Não me fodam. Não me venham dizer, sim, mas tu não entendes, é cultura. As pessoas são apaixonadas. Não, pá. Não. Sei lá, meu. Há paixões bizarras, mas vamos acalmar, caralho. Vamos acalmar porque isto era uma loucura. Mas então pronto, tivemos isso. Tivemos então o pessoal a interromper e era tipo, foda-se. Caralho, meu. Para quê? Para quê, meu? Porquê é que não há umas barreiras a separar o pessoal, meu? Porquê? Mas pronto, tivemos isso, então loucura total. E depois então tivemos o concerto dos Insert Coin, que eu nunca tinha visto, apesar deles estarem todos os anos na Noite de Gerações em Porto da Avetaíde, na Póvoa de Lanhoso. Que pá, ali funcionou, mas é a tal cena, pá. Funcionou, entre aspas. Porque lá está. Aqui é o primeiro dedo na ferida que eu vou colocar, pá. Não se admite. A uma sexta-feira, meu, aquilo não estar a bombar. Não se admite. E o senhor engenheiro disse, sim, mas era sexta, costuma sempre ter pouca gente. Não, pá. Não, meu. Sexta-feira tem de bombar para caralho, meu. Tem de bombar para caralho, meu. Imaginem, nas outras festas da aldeia que eu vou ver, meu, os dias mais fortes são sexta e sábado, meu. Sexta e sábado, caralho. Por isso, tinha de estar mais gente, meu. Tinha de estar mais gente. Mas então pronto, tivemos os Insert Coin lá com chamas e o caralho. Isso aí, mérito da comissão de festas, tinham um palco do caralho. Se era necessário, pá, eu acho que não. Mas haviam artistas com peito de frango que exigiam isso. Mas pronto, tinha tipo, sei lá, lançava confetis, tinha chamas e o caralho. E porquê é que eu digo que não era necessário? Porque depois, no domingo, no concerto de domingo, comprovou-se que, pá, não havia necessidade disso porque foi utilizado 0 vezes. Ok? 0 vezes. Mas então pronto, tivemos então o concerto dos Insert Coin. E depois, pá, tivemos uma cena que a mim me ultrapassa completamente, que eram festeiros de primeiro dia a tentarem emborrachar outros festeiros. E tipo, pá, havia pessoas com 50, havia pessoas com 25. Haviam, sei lá, eu vou dizer, eu aqui, pá, aqui vou ser sincero porque os únicos festeiros que ouvem este podcast é a senhora engenheira e pode haver uma outra pessoa, por isso eu aqui posso ser totalmente sincero, que é, eu apesar de ser só um apêndice de um festeiro, eu posso aqui afirmar sem modéstia nenhuma que eu trabalhei mais do que, sei lá, uns 50% na boa. Pelo menos do pessoal com 25 anos. 50% na boa, ok? E sou só um apêndice, ok? Eu não fui ao palco entregar flores a artistas. Eu não fui ao palco fazer vénias, ok? Mas na boa, eu juro-vos uma coisa, meu. Eu só no dia das festas é que conheci alguns dos festeiros, ok? Sendo que houve eventos que a senhora engenheira estava estressada porque não havia pessoas suficientes. Mas depois para ir ao palco para receber palmas e o caralho, meu, aí já aparecem 70. Ou caralho. É só bizarro, é essa merda. Mas pronto. Isto foi o primeiro dia. Já não me lembro sobre o fogo de artifício. Porque eu tinha aqui uma cena apontada, mas já não tenho certeza sobre o fogo de artifício. Mas pronto, soube foi assim uma cena murchinha, ok? Soube foi assim uma cena murchinha. Porque a grandiosa sessão foi no sábado, ok? Mas já lá vamos. Depois então, chega então o ponto alto da festa para mim. E o ponto alto qual é que foi? Por incrível que pareça, meu, foram as marchas. Foram as marchas, porquê? Porque, primeiro, começa logo com um bué de stress, porque tinha de me vestir a mim, ainda tinha de ajudar a senhora engenheira a vestir-se, porque tinha de apertar lá um corpete e o caralho, meter um laço, meter um alfinete e o caralho, e estava com um bué de stress. Depois veio uma amiga que também ia participar nas marchas e então tratou disso, eu, obrigado. Mas pá, eu só vos vou dizer uma coisa, meu. Eu estava com meias de senhora, ok? Estava com meias de senhora, estava a chover. Não muito, estava aquela chuva molha todos, estás a ver? Mas estava a chover um bocado. E isso então murchou ali um bocadinho, estás a ver? O ânimo. Mas pá, a partir do momento que aquilo começou a rolar e começou a correr bem, esqueço. Eu encarnei um marchante profissional, meu. Encarnei um marchante profissional e tipo, não é para me gabar, meu. Mas eu estava ali a dar-lhe certinho, caralho. Estava ali a dar-lhe certinho. E então pá, a senhora engenheira disse que recebeu algum feedback de pessoal que achou a nossa marcha
a mais bonita e tal. Foi engraçado porque nós éramos da Marcha das Barreiras e essa é a rua onde eu moro, ou onde eu morava em Galegos, ok? E fui tipo para Passos de Ferreira para marchar por uma marcha que tem o nome da rua onde eu moro, na Póvoa de Lanhoso. E então essa coincidência foi interessante. Então foi todo um esquema. E tipo, eu antes da cena, eu estava, não sei se era desmotivado, se que era, mas achava que ia ser assim uma cena meh, estás a ver? Mas depois, ao ver que estava a correr bem, olhar para a senhora engenheira e vê-la tão feliz, a curtir tanto da cena, eu entrei nesse mood, estás a ver? Entrei nesse mood e foi tipo incrível. Foda-se, caralho, meu, que casal aqui está, Então foi bué da fixe. Já assinei para o ano, ok? Se tudo correr bem, para o ano estou novamente a marchar aí forte e feio. Eu disse-lhe que não tinha assim grande expectativa, mas que me surpreendeu e que curtiu bué. E a minha família foi ver, ok? A minha família foi ver, tipo, foi os meus pais, a minha irmã e o meu cunhado. E tipo, isso aí foi bué da fixe, porque fazer uma viagem de 1 hora para verem um filho a dançar com a sua namorada. E tipo, a minha mãe teve a melhor definição de sempre, que ela foi à cabeleireira para se preparar, ok, para ir ver o filho. E depois contou tipo à cabeleireira, contou à dentista, contou a toda a gente, com o filho que andava a marchar. E então tipo, a opinião das pessoas era: e o seu filho gosta disso? E a resposta da minha mãe era: não sei, ele era mais roqueiro, mas agora meteu-se nisto. E é tipo, foda-se, ele era mais roqueiro, meu. Ele era mais roqueiro. Mas é isso que eu gosto, é tipo, de surpreender as pessoas, ok? Que as pessoas não tenham expectativa nenhuma acerca de mim e eu: chupem, caralho. Também marcho, meu. Também marcho. Meu, também sei dançar, caralho. Chupem. Mas, tipo, foi bué engraçado. Curti bué. Só tínhamos ali pequenos stresses de, tipo, termos de nos desviarmos de bosta de cavalo. Porque, que boa ideia ter cavalos na marcha. Sendo que eles carregam quantidades industriais de merda. Mas pronto. Depois, soltaram-se ali umas pombas. Porque, nós tínhamos uma pomba, ok? Nós, homens, levávamos uma pomba, que era o símbolo da nossa marcha. E então houve ali uma parte em que soltaram umas pombas. E como eram pombas assim, criadas em cativeiro, elas nem conseguiam voar, estás a ver? E então algumas voaram só para cima dos guarda-chuvas das senhoras e foram quase até ao fim da marcha nos guarda-chuvas. Por isso, isso foi engraçado. E para mim foi o ponto alto. Ok, para mim foi o ponto alto. Ver que os meus familiares tinham gostado. E depois, ainda fomos agraciados com uma bifana e uma bebida, meu. Isso então foi ouro sobre azul, meu. Eu se soubesse que ia ter direito a uma bifana, eu estava muito mais motivado nos ensaios. Mas pronto, tivemos isso e depois de irmos ter com a minha família e tudo, eles foram então embora, não esperaram pela grandiosa sessão de fogo de artifício. Tivemos então a grandiosa sessão de fogo de artifício. Que como é que eu hei de dizer isto sem ferir suscetibilidades? Não era assim tão grandiosa, ok? Não era, assim, sem ser muito bruto, isto era uma terça-feira em qualquer festa da aldeia que eu já fui no verão, ok? Assim, sem ser muito bruto. Porquê? Porque, primeiro porque terminou e não ouvias nenhum carro com o alarme ligado. E isso diz muito acerca de uma sessão de fogo de artifício. Não ficou o dia, estás a ver? Durante a sessão. E isso diz muito, ok? Não quer dizer que seja do meu gosto pessoal essa cena de ter bué de bombas, fazer bué de barulho. Não, nem é isso, ok? Eu gosto mais quando é só bonito. Nem é preciso estar a fazer barulho. Não, passo. Até por causa dos cãezinhos. Mas eu tenho aqui de falar pelo público geral, ok? E o público geral, que normalmente são balhotes de 60 anos de mãos nos bolsos, ou então com uma mão no bolso e com um fino na outra, eles gostam desse tipo de cena, ok? E aí, não cumpriu, a meu ver. Mas é tal cena, Eu aqui sou uma pessoa que vem de fora, sou um colonizador. Por isso não sei como é que os locais gostam da cena, estás a ver? Mas então, eu vou mais uma vez meter o dedo na ferida, ok? Porque a senhora engenheira disse assim: estou bué curiosa para ver como é que vai ser aqui o fogo, porque é a primeira vez que se vai deitar ali o fogo, porque antes era noutro local. E adivinhem qual é que era o melhor spot para ver o fogo de artifício? Exatamente, caralho. Exatamente. No quintal da avó de senhora engenheira, E se isto não é corrupção ao mais alto nível, eu não sei o que é, caralho. Imaginem ao ponto que nós chegámos, meu. Mudar toda uma localização de fogo de artifício para o melhor spot para ver ser na casa da avó de um dos festeiros, meu.
E eu não me calo, meu, eu não me calo, eu meto o dedo na ferida, caralho. Mas então, pá, então o fogo foi ok, foi tipo a melhor noite de fogo, mas é a tal cena. Imaginem, Porto de Ave, rebenta com São Pedro de Raimonda. Sou de São Salvador, rebenta com São Pedro de Raimonda. Por isso, meu, menos um bocado de excitação, ok, e mais um bocado de realismo, ok. Mas então pronto, tivemos isso e depois já não me lembro, se o concerto do Nuno Ribeiro foi antes ou depois do fogo. Já não me lembro, mas eu acho que foi depois do fogo. Isto porquê? Porque então tivemos concerto de Nuno Ribeiro, meu, e tipo, imaginem, já tínhamos o stress de festeiros que ficaram bêbados no primeiro dia e no segundo já não apareceram de manhã, ok? E o que é que faltava? Qual é que era a cereja no topo do bolo? Pá, era quase a mãe do cantor de um dos principais nomes da festa, meu, falecer lá na freguesia. Isto porquê? Porque acaba o concerto e vão tocar uns DJs e os DJs dizem assim: se houver algum médico ou enfermeiro na plateia, por favor dirija-se perto do palco. E tipo, eu ouvi isto e até pensei, ainda bem que o irmão do senhor engenheiro já foi embora, senão ia ter de avançar, porque ok, ele não é médico, ele não é enfermeiro, mas está a estudar medicina e tipo, numa emergência é o suficiente, meu. É o suficiente. E sei lá, e depois vai-se descendo níveis. Tipo, ok, não há, sei lá, nenhum médico nem nenhum enfermeiro. Há aí um veterinário. Não há, sei lá, um talhante ou caralho, estás a ver? Pá, vais descendo o nível até chegar, sei lá onde, estás a ver? Mas então, não, quer dizer, aqui, peço desculpa, pá, acima do talhante, mas abaixo do veterinário ainda está tipo o dentista, ok? Dentista que é tipo, nem é bem médico, estás a ver? Mas pronto, está ali naquele limbo. E agora, dentistas vão-me atacar com o quê, meu? Com uma seringa com anestesia. Mas pronto. Então tivemos isso, o pessoal ignorou à primeira, à segunda eles então dizem, não é uma brincadeira, precisámos mesmo de um médico ou de um enfermeiro. Então pá, a melhor amiga de senhora engenheira já foi em outras vidas enfermeira. E então a senhora engenheira disse-lhe, pá, tens de subir ao palco porque estão a precisar de uma enfermeira. E pá, era a mãe do artista, meu, que se estava a sentir mal. Porque estava com um bué de ansiedade e o caralho, estava a desmaiar e não sei o quê. De repente, a senhora engenheira começa a correr para casa e tipo, eu vou só atrás dela. E eu, porquê é que estamos a correr? E ela, preciso de bolacha Maria para dar à minha amiga enfermeira para dar à mãe do artista. E eu, ok, está bem. E tipo, fomos a correr, trouxemos bolachas, a senhora depois acho que melhorou tal. Nós, ok, amiga da senhora engenheira vai voltar. Não pá, sai lançada, vai para outra socorrência. Porque estava um bêbado, meu. Estava um bêbado lá, deitado, desmaiado e o caralho. Então pá, ela foi lá meter-se de perninhas à chinesa, sei lá, como é que tu socorres um bêbado, meu? Que é dar-lhe chapadas na cara? E dizes, acorda caralho, acorda. Não sei, meu, não sei, mas pronto. Depois lá veio a ambulância, acho que ficou tudo resolvido e ninguém faleceu. O que foi bom porque senão ia ser mais um ponto negro naquelas festas. E então, o segundo dia foi isso. Depois vamos então para o terceiro dia, que foi domingo. E então no terceiro dia tivemos bandas filarmónicas, tivemos procissão e tivemos eu a dormir sei lá quantas horas, porque pá, foi o dia para recuperar o sono, ok? Porque imaginem, no sábado deitámos-nos sei lá às 2, 3 da manhã, no domingo acordo sei lá às 7 para levar a senhora engenheiro ao cabeleireiro e para levar à igreja, acho que era à igreja, e eu volto para a cama, aterro completamente e só acordo outra vez ao 12:30 porque achava que eram 10 horas, estás a ver? Mas pronto, esse soninho foi o que me salvou, ok? Foi o que me salvou. E então pá, tivemos a procissão tal, tudo muito bem, tudo muito bonito. Senti que faltavam mais pessoas na procissão, ok? Mais santos, porque lá está. Lá é tipo, poucas pessoas com cosplays de alguns santos, estás a ver? Nas outras festas que eu costumo ir, é tipo o máximo de pessoas que conseguires, tipo o máximo de putos que conseguires, estás a ver? Ali era só meia dúzia, mas lá está, pá. Isto pode ser só diferenças culturais que sei lá quantos quilómetros de distância podem fazer, estás a ver? Por isso não vou criticar muito. Depois, então à noite, depois tivemos o concerto dos Foreign Road e tipo, era um pessoal lá da freguesia, ok? O que é sempre fixe, de apoiar. O baixista tinha tocado nas nossas marchas, ou seja, já estamos aí com ligações com músicos e caralho. E depois, pá, teve uma cena incrível, que é tipo, isto é uma das maiores roladas de sempre, ok? Como dizia o PTM, que é o seguinte, eu há algum tempo comecei a seguir o Tozé dos Perfume. E nós temos de o mencionar sempre como Tozé dos Perfume, ok? Ele é o novo Zé Pedro dos Chutes, não sei se estão a par. Porquê? Porque tu podes dizer só Zé Pedro, mas muita gente dizia Zé Pedro dos Chutes, estás a ver? Porque tens de mencionar a banda, logo em seguida. E então, pá, ele é o Tozé dos Perfume, por isso cumpre o requisito de só se percebe que é ele se mencionar a banda logo em seguida. Apesar do Zé Pedro
normalmente não precisar, mas muita gente usar esse método, ok? Por isso, ele é automaticamente o novo Zé Pedro. E então eu comecei a segui-lo porquê, pá? Porque ele é bué da bizarro nas redes. Ele é bué da bizarro, meu. Ele é bué excitado a falar e o caralho nas publicações e tudo. E eu percebi que na realidade ele é assim. Ele na realidade é assim. Ele na realidade é assim porque ele sobe ao palco, porque ele ia cantar 2 músicas. Cantou uma música do Zeca Afonso e depois cantou então em intervalo dos Perfume. A versão original era com o Rui Veloso, ali foi com os Foreign Road. E tipo, ele chega lá e diz: como é, Raimonda? Estamos aí! Yeah! E é tipo, amansa, meu, amansa. Tu estás de cascol e de correntes, meu. Correntes, que é tipo, meu, já ninguém usa correntes nas calças, meu. Tipo, ok, és um punk, mas tipo, meu, não podes, meu. Não podes. Estavas a subir ao palco primeiro. Estavas de óculos de sol. Estava de noite. E não és Pedro Brunhosa, por isso, corta. Depois, pá, estavas de cascol. Por isso, também corta, caralho. Depois, meu, estavas de casaco, sendo que a banda estava toda de t-shirt e estava um calor do caralho. Corta também, meu. E estavas de correntes, meu. Tipo, já não tens 20 anos, Tosé. Tosé dos Perfumes. Já não tens 20 anos, caralho. Mas então, meu, ele estava bué da excitado. Cantou então a versão dele do Zeca Afonso, ok? E depois vai então para o intervalo. E pá, aqui eu confesso que comparei Tosé dos Perfume aos Pixies em Paredes de Coura no concerto de 2022. Isto porquê? Porque pá, vamos ser sinceros, o pessoal gosta de Pixies, mas tipo, ninguém diz: adoro Pixies, é a minha banda favorita. Não, meu, caguem nisso, meu. Não sejam posers. Não, pá. Tu gostas da Where Is My Mind porque viste Fight Club, meu. Mais nada é isso, o conhecimento tens de Pixies, ok? E isto é tipo 90% da população. Tal como 90% da população gosta da intervalo dos Perfume com o Rui Veloso. E tipo, e só quer que cantem como ela está gravada, ok? E não, meu. O Tosé começou ali a guinchar, meu. Parecia uma cabrita a cantar e então era... Vida em câmara lenta 880. E tipo, meu, não, amansa, meu, não podes, caralho. E tipo, pá, estamos aqui todos à espera que tu cantes o caralho da música e tu vais inovar agora, meu. E tipo, foi um bocado decepcionante, meu. Foi um bocado decepcionante. Pá, é o que é. É o que é, ok? Não sei se o vou deixar de seguir nas redes, porque ele continua a ser bué da bizarro, sendo que agora percebi que é só ele, não é nada de bizarro, é só ele. Ele é mesmo assim na vida real, por isso é uma pessoa bué real. Mas sei lá, meu, um bocado estranho. Depois, em seguida, meu, tivemos o sorteio das rifas, meu. Eu acho que vendi, não sei se foram 87 rifas, o que é que foi? Foi assim qualquer cena. Pá, senhora engenheira. E lá está, meu, como grande vendedor que eu sou, eu prometi que todos iam ganhar prémio, ok? E é nestas merdas, meu, é nestas merdas. Eu, no fundo, fui o organizador do Fire Festival aqui em Portugal, meu. Porque eu disse, caralho, tu vais ter o teu prémio, ok? Mas disse isso a todos, ok? E depois, depois não saiu a ninguém. Mas pronto, pelo menos acho que os prémios foram bem entregues, porque foi a um bombeiro voluntário, o que é sempre fixe. Foi a uma senhora que tem um filho com uma deficiência, ok? E depois o terceiro é que foi pessimamente entregue. Porque o terceiro era 300 euros em combustível e foi entregue a uma senhora que tinha um carro elétrico. Por isso, meu, não sei. Pode sempre comprar gasolina para chegar a fogo ao monte. 300 litros é capaz de darem um bom estrago, porque senão não vejo outra utilidade. E se isso acontecer, que fica aqui anotado que eu não tenho nada a ver com isso, ok? Se alguém gastar esses 300 euros para chegar a fogo a um monte, eu... como disse, sou só um apêndice. Não faço parte da comissão. Por isso, E então, depois desse sorteio, que foi filmado para eu não ser atacado, tivemos então o concerto de Rosinha. E pá, no concerto de Rosinha só há um momento que vale a pena destacar. Que é, ela estava a cantar a música E Eu Descasco-lhe a Banana, que vai estar aí a tocar. Forte em potássio e vitamina A. Diz que tem tudo o que convém. Fruta que come e à sobremesa é só o que quer. Antes da refeição eu a preparo. São os mimos aqui da mulher, mas sempre com muito cuidado e com carinho a seguro na mão. Eu a descasco bem descascada para a sua satisfação. Todos os dias eu descasco a banana. Todos os dias eu descasco. E
E há ali um momento em que ela diz: e vocês meninas gostam de descascar a banana? E há assim um silêncio sepulcral e a senhora engenheira diz: caralho, eu descasco a banana. E eu: sim, é verdade, mas tipo, não era preciso toda a gente saber. E tipo, ela ficou bué de envergonhada, mas pá, é o que é, pá. É o que é. Depois tivemos então acesso ao backstage. Aí mais uma vez a corrupção correu solta. Porque eu, não sendo parte da comissão, infiltrei-me, ok? Infiltrei-me para ver o backstage, que basicamente o backstage era na junta de freguesia. Lá está, da freguesia da senhora engenheira. Mas então, o resumo destas festas comparadas com as festas que eu costumo ir. Ok, teve as marchas, que é um ponto alto, que nas outras festas não costuma ter. Faltou potência no fogo de artifício, ok? E, lá está, mais uma vez o dedo na ferida, meu. Mais uma vez. Faltou aquele caminhão, que é o sonho de infância de José Lopes. Aquele caminhão que tem assim um taipal que abre e o próprio caminhão se transforma numa montra, em que um senhor com um microfone assim na boca vende edredões, vende conjuntos de meias, vende toalhas, vende boxers, vende tudo, meu. Vende tudo. E tipo, faltou isso. Será que nós, depois destes dedos todos na ferida, será que ainda podemos considerar isto uma festa da aldeia, pá? Não sei. Fica aqui à consideração de quem ouve este podcast. Depois, pá, podem-me mandar mensagem a dizer: isso é uma fraude no que toca a festas da aldeia. Na minha aldeia existe o senhor dos edredões. Tipo, podem mandar esse tipo de comentários, porque eu estou sempre disposto a ouvir o vosso feedback. Depois, mais cenas que marcaram esta semana. Meu, faleceu a minha Mi Band 6. Ok? É verdade, faleceu. Isto porquê? Porque eu ando sempre com ela, ou andava no trabalho, mas tipo, para fazer algumas cenas no trabalho eu tenho de pôr um pulso elástico. E é no pulso esquerdo. E eu podia simplesmente pôr a Mi Band na mão direita? Podia, mas pá, de estar tão habituado a sempre que recebo uma notificação ir ao pulso esquerdo, se eu a tivesse no direito, ela vibrava e eu levantava ao esquerdo. Ok? E só depois é que ia ao direito ver. E então eu comecei a metê-la por cima do pulso. Qual é o problema? Ficava por pontas, ok? E então no outro dia abriu-se e caiu dentro de um sítio que basicamente foi uma máquina onde nós trabalhamos, e aquilo ao rodar partiu o ecrã. Tipo, ela continua a funcionar porque continua a receber vibrações e tudo, tipo o alarme vibra, sempre que há notificações ela vibra, mas o ecrã partiu. Por isso perdeu a utilidade. Por isso rest in peace, Mi Band 6, por me teres acompanhado por algum tempo. Tipo, não foi muito, porque antes da 6 eu tinha a Mi Band 2, ou seja, aguentou sei lá quantos anos. Agora estamos, sei lá, na Mi Band 8, por isso a 6 durou uns 2 aninhos. Mas pronto, é o que é. E depois, pá, acho que para terminar, acho que vai ser o último tema antes das recomendações culturais, tivemos aí Portugal-Eslovénia, meu. Tivemos aí Portugal-Eslovénia. E pá, nos outros jogos eu tenho visto com a senhora engenheira. E este aqui decidimos inovar e então fomos ver com colegas de senhora engenheira, ok? Fomos ver com colegas de senhora engenheira, fomos ver às Caldas das Taipas, ao Alameda, e pá, foi bué intenso, ok? Porque lá está, aquele 0-0 tóxico até ao fim, depois o Ronaldo falha aquele penalti, depois há aquela falha do Pepe e tipo, eu foda-se, isto vai correr mal, mas pá, São Diogo Costa apareceu e defendeu todos os penaltis, por isso, incrível. E depois, pá, para terminar em beleza, fomos dançar ao som de Kim Barreiros, meu. É verdade? Ia começar Kim Barreiros nas Caldas das Taipas, mostrou mais uma vez que é um patriota. Depois de ir a um comício do Chega, só começou a tocar depois do fim do jogo de Portugal, por isso, check no que ao patriotismo diz respeito. E então fomos vê-lo, e pá, eu estou transformado num autêntico bailarino, meu. Ok? Aceitem só, depois no último episódio ter dito que era um mestre de culinária, meu, agora também sou um bailarino, meu, e depois de marchar incrivelmente em honra de São Pedro, meu, fui dançar ao som de Kim, meu. Fui dançar ao som de Kim com a senhora engenheira, e pá, foi um dia bué da fixe, E hoje há Portugal-França, e depois há a possibilidade de haver máquina. Vai depender de como correr o jogo, ok? Se Portugal ganhar e se houver máquina logo em seguida, meu, vai ser incrível. Mas pronto, gostei muito do dia, foi bué da fixe. Espero que a senhora engenheira não se chateie com as críticas, mas pá, acima de tudo, eu sou a favor da verdade, ok? Pá, sou eu e o Sérgio Tavares, meu.
Se há pessoas que são a favor da verdade, sou eu e Sérgio Tavares, ok? Mas pronto, vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toca em Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais começámos com um episódio do Expresso da Manhã que pá, eu trago aqui porque é uma cena totalmente aleatória e bizarra ao mesmo tempo. E o episódio chama-se Há Diamantes Negros em Portugal. Diamantes Negros entre aspas. E vou ler aqui a descrição do episódio. A descoberta foi feita pelo chefe Tanka Sapkota. Há agora expectativa sobre como a economia e a exploração florestal vão evoluir com a descoberta científica. A jornalista da SIC, Luísa Correia, acompanhou em 2 ocasiões, em 2023 e este ano, a caça às trufas no subsolo português e conversa hoje connosco para contar como se chegou até aqui e que importância tem esta descoberta. E tipo, este episódio é bué interessante a vários níveis. Primeiro, ao nível da futilidade, porque é tipo uma cena bué da cara e que é preciso ter bué da cuidado e que é preciso colher agora e consumir num espaço bué da curto e não sei o quê. E que só uma elite tem dinheiro para ela, ok? E que se tu não fores uma pessoa conhecedora, podes achar que aquilo é, sei lá, só um fungo, estás a ver? E depois, qual é o lado positivo disto? É que acho que esse tal fungo que dá origem às trufas tem mais potencialidades de nascer em pinheiros e carvalhos. Ou seja, pode ser que isso seja um ponto positivo para as pessoas pensarem caralho, temos de plantar pinheiros e carvalhos que é para ver se nascem trufas, estás a ver? Ou seja, pode ter o ponto positivo de levar a que pessoas plantem mais pinheiros e carvalhos com essa segunda intenção, mas no fundo a recompensa será positiva, estás a ver? Mesmo que sejam só uma segunda intenção. Mas então o episódio é bem ainda interessante. Imaginem, há cães que são habituados desde pequeninos a comer pedacinhos de trufas para depois, já adultos, identificarem trufas, ok? E então o chefe tem os seus próprios cães, que entretanto uma cadela faleceu e até se perguntou se tinha sido envenenada, mas não, foi só da idade. Porque depois também há isso, há grupos de caçadores de trufas que envenenam cães de outros grupos, que é para eles não chegarem às trufas primeiro do que o outro grupo, estás a ver? É tudo uma máfia que parece quase uma série da Netflix, mas que pelos vistos está a acontecer em Portugal, ok? E então, é bué da curioso, apesar de ser uma realidade totalmente diferente e que eu não estava preparado, mas às vezes esses episódios também são interessantes, por isso recomendo. Depois, na RTP Play, estreou aí uma série chamada Astromano, que eu já tinha ouvido a recomendação do José Paiva e no último episódio do às 6h30 no Portão ouvi também do José Lopes. E eu e a Senhora Engenheira vimos 3 episódios. Eu vi os 3 completos. Senhora Engenheira, não vou comentar. Mas estou a gostar muito. Vê-se que apesar de ter um baixo orçamento, há ali ideias interessantes. Ok? Há ali ideias interessantes, há formas de filmar interessantes, ou seja, esteticamente a série parece que é mais cara do que aquilo que efetivamente deve ter custado, ok? Mas gostei muito, tem boas ideias, ainda só vi 3 episódios, acho que são 6 ou 7, por isso ainda estou mais ou menos a meio, mas estou a gostar muito, por isso recomendo. Astroman na RTP Play. Entretanto, também há mais séries deste projeto do RTP Lab, que foi daqui que saiu o Astromano. Há mais séries que foram lançadas, por isso devem ser as próximas que eu vou assistir. Depois, na música, tenho aqui 3 álbuns, todos estrangeiros, e começamos com os Dirty Free, com o álbum Love Changes Everything. E a Pitchfork diz o seguinte: no seu primeiro álbum em 12 anos, o veterano trio instrumental descobre uma nova espontaneidade, convocando alguns dos mais belos e emocionantes trabalhos da carreira do grupo. Eu só conhecia os Dirty 3 de nome, ok? Acho que nunca tinha ouvido nada deles. Ok, estou em choque, estou em choque. Um dos integrantes é o Warren Ellis. O Warren Ellis é que acompanha sempre o Nick Cave e que é dono de uma barba assustadora. Mas lá está, mais um grupo australiano, por isso claro que tinha de ser bom. Deve ser alguma cena que eles têm na água ou assim. Mas então, recomendo muito. Gostei muito deste álbum. É assim uma cena instrumental em que todas as músicas são quase uma continuação umas das outras. E vai estar aí a tocar a música cá para o álbum Love Changes Everything 1.
Depois, continuando ainda na música instrumental, mas indo para a música japonesa, temos aqui o álbum da Eiko Ishibashi, chamado Evil Does Not Exist. E a Pitchfork diz o seguinte: seguindo a trilha sonora de Drive My Car, a compositora japonesa relaciona-se novamente com o diretor Ryusuke Hamaguchi. Desta vez, as suas peças ambíguas e atmosféricas são ainda mais centrais para a narrativa. E pá, eu ao descobrir que isto... ok. E pá, eu ao descobrir que isto era... que era mais uma banda sonora, ainda por cima é a banda sonora do outro filme do realizador do Drive My Car, que é um filme que eu gostei bué, apesar de ser um bocado longo. Pá, agora preciso ver este Evil Does Not Exist, ou O Mal Não Existe. É que aqui nas notícias, ele só aparece que esteve na edição de 2023 do LeFest, o Lisboa Film Festival, que se realiza em novembro. Por isso, não sei se ele já estreou nos cinemas portugueses ou não. Mas pronto, preciso de ver esse filme, ok? Gostei muito do álbum, só que é tal cena. Agora convém ver o filme, que é para ver se o filme é tão bom quanto a banda sonora. Mas pronto, de qualquer forma, vai estar aí a tocar a música Dear Blood. E pá, para terminar, temos aqui um álbum de uma banda que eu desconhecia, chamada Sur Widows, que lançou o álbum Revival of a Friend. E pá, eu gostei muito, ok? E a Pitchfork diz o seguinte: os dois cantores e guitarristas da banda de Bay Area são amigos desde a adolescência. Num álbum de estreia repleto de tristeza e ternura, essa intimidade alimenta uma interação quase telepática. E pá, é o álbum de estreia. Está bué forte, meu. Bué forte mesmo. Podem, na boa, vir cá para o ano em algum dos festivais. E aqui, quando digo em algum dos festivais, digo claramente Paredes de Coura. Acho que já lançaram alguns EPs ou não sei o quê. E tenho aqui pelo menos um EP de 2021, por isso o projeto já existe há algum tempo. Mas recomendo muito. E vai estar aí a tocar a música Initiation. Pá, é isso. Mais um episódio gravado. Agora, em seguida, é hora de começar a preparação para o jogo de Portugal contra a França. E tipo, pá, temos de amassar os franceses, meu. Amassar esses savecos de merda. Ok? Que é mesmo assim. E tipo, pá, estamos antes do jogo, por isso é tudo permitido. Ok? As 24 horas antes e depois de um jogo, pá, vale tudo. Ok? Vale tudo. Por isso, meu, espero que ganhemos. Que é para não estragar o mood do resto do dia, ok? Por isso já. Vamos ver, esperemos que corra tudo bem. Mas já sabem, mantenham sons, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo.
O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.